Você sabia que um raio pode danificar a estrutura do seu edifício, projetando estilhaços de concreto e machucando as pessoas? Pois é. Se você não domina as atualizações da NBR 5419, parte 3 de 2026, o seu projeto pode estar correndo um risco invisível, o centelhamento perigoso. Quando a corrente do raio desce pelo sistema, ele busca o caminho de menor resistência. E se a sua distância de separação até as ferragens estruturais estiver errada, o desastre pode acontecer, com faíscas internas que podem estourar o concreto. Hoje nós vamos conhecer o que a versão 2026 da norma exige sobre a distância de separação entre o SPDA e as ferragens estruturais. Fique comigo e vamos direto ao assunto. ABNT NBR 5419-2026. Distância de segurança entre SPDA externo e ferragens estruturais. Distância de segurança é um conceito já existente a longa data na ABNT NBR 5419. O conceito é simples e necessário na garantia da segurança em caso de raios. Temos uma edificação com SPDA externo não isolado. Na lateral da edificação, temos as estruturas metálicas de descida. Na figura é o traço mais grosso, envolvendo a edificação. No interior do volume protegido, temos um equipamento metálico. Na figura, a pior situação quanto à distância é o radiador metálico no andar superior. Existe uma distância física de separação entre as estruturas do SPDA no exterior da edificação e o equipamento metálico no interior da edificação. Na figura está identificada como distância crítica. Observe também na figura a distância L que será necessária para o cálculo da distância de segurança. Cabe uma pergunta: o equipamento interno está suficientemente afastado do SPDA a ponto de não sofrer um eventual centelhamento na ocorrência de raios? Se está suficientemente afastado, o centelhamento não ocorrerá. Se não estiver suficientemente afastado, o centelhamento pode ocorrer. E temos então de tomar agora medidas de controle para a evitação desse centelhamento ou de suas consequências. Essa pergunta é respondida pelo cálculo da distância de segurança e a comparação dessa distância de segurança com a distância física entre as duas partes. Se a distância de separação é maior do que a distância de segurança calculada, equipamento suficientemente isolado do SPDA. Se distância de separação é menor do que a distância de segurança calculada, equipamento pode sofrer centelhamento e medidas de controle devem ser tomadas. A norma traz os critérios para se calcular a distância de segurança. A distância de segurança S na fórmula depende do nível de proteção do SPDA. Índice KI na fórmula. Índice esse obtido na tabela 11. Depende também das características do material isolante entre as duas partes. Índice KM na fórmula, obtida na tabela 12. Depende da parcela da corrente que flui pelo elemento de SPDA de interesse. Índice KC na fórmula. Índice obtido de forma primeira pela tabela 13 e, caso necessário maior detalhes, pelo anexo C. E depende, finalmente, da distância entre o ponto de interesse e a conexão do equipamento vítima ao SPDA, representada por L na fórmula. A NBR 5419, parte 3 de 2026, traz em seu anexo C cálculo da distância de segurança, subitem C47, a necessidade de estudo prévio de avaliação de distância de segurança entre as estruturas do SPDA externo e as ferragens estruturais da edificação. As figuras C11, C12 e C13 ilustram como calcular a distância de separação em diferentes situações de campo. Figura C11 traz uma situação bastante comum. Muitos fabricantes de estruturas para SPDA fornecem esse tipo de espaçador com isolador, suporte metálico para a sustentação do condutor de descida. A ilustração mostra como considerar a distância nesse caso. A figura C12 mostra uma situação também bastante frequente em nossas instalações, onde o condutor de descida é instalado deitado diretamente sobre a superfície do concreto armado. A figura mostra a distância de separação a ser considerada. Figura C13
11 mostra uma situação bastante semelhante à da figura C11. Todavia, aqui o suporte é isolante e a distância de separação conta com a dimensão desse suporte isolante. Esse suporte isolante tem de atender os critérios técnicos para isolação em impulso. Portanto, é um material específico. Fica o convite aos fabricantes de peças de SPDA para o desenvolvimento e oferecimento deste acessório. Meus comentários. Novidades? A explicitação desta necessidade de verificação e com essa riqueza de detalhes em figuras, sim, novidade. São elementos que não estão presentes na NBR 5419 de 2015. Há quem indica de que já estavam implícitos na norma de 2015. Ora, considerando que esse centelhamento ocorre em ambiente onde não se encontram pessoas e nem equipamentos, considerando que o centelhamento conecta o SPDA com as ferragens estruturais, facilitando o escoamento da corrente de raio, é querer demais que nós, projetistas, considerássemos esse centelhamento com a classificação de perigoso. A distância de separação e a distância de segurança, na prática, são conceitos aplicados ao subsistema de descida. O subsistema de captação, por estar assentado diretamente sobre a laje de cobertura ou muito próximo dela, a distância de separação real é menor do que qualquer distância de segurança calculada. Portanto, a norma obriga a interligação direta entre captação e ferragens estruturais. Esta exigência está no item 6222, que diz para um SPDA externo não isolado, devem ser realizadas ligações equipotenciais nos seguintes casos, nos seguintes locais. A. Quando os requisitos de isolação não forem atendidos. E os requisitos de isolação elétrica do título 63, item 6311 diz: o isolamento elétrico entre captores ou condutores de descida e as partes estruturais metálicas pode ser alcançado mantendo uma distância de segurança S entre as partes. Vê anexo C. Como na captação a gente não consegue manter essa distância de segurança, naturalmente temos que fazer as ligações equipotenciais entre captação e ferragens estruturais. Eis aí uma solução de instalação de SPDA não isolado, sem cuidados na verificação de distância de segurança. Ação muito empreendida por mim, por diversos projetistas, por diversos instaladores. Eu disse que esse centelhamento ocorre em ambientes sem pessoa e sem equipamentos. Eu disse que um centelhamento entre SPDA e ferragens facilita o escoamento das correntes de raio. Tudo isso é verdade. O perigo desse centelhamento é a eventual explosão do concreto. O concreto é poroso e acumula umidade em seu interior. O centelhamento tem temperatura muito elevada e a umidade do concreto pode se tornar gás em curtíssimo tempo, aumentando a pressão dentro do concreto que pode explodir, projetando seus pedaços ao entorno. Então, já que agora explicitamente exigido, vamos cumprir a distância de segurança entre SPDA e ferragens estruturais. Vou comentar essa exigência frente a várias situações de campo. SPDA isolado. Essa exigência não afeta SPDA isolado. As distâncias entre o SPDA e o volume a ser protegido já alcança valores grandes. Na imagem, um bonito SPDA isolado. 4 torres metálicas, parte superior de cada torre, na cor mais clara, são isoladores. Cabos de descida ganhando aterramento, em local bastante afastado do volume a se proteger. SPDA não isolado com condutores de descida naturais, ou com estruturas de descida de SPDA dentro do concreto armado e com contato metálico com as ferragens de armadura. É o chamado comercialmente de SPDA estrutural, embora a norma não se utilize deste termo. As estruturas de descida de SPDA estão conectadas às ferragens. Não há de se desenvolver centelhamento entre eles. Como esse tipo de SPDA agrega muita qualidade ao sistema, tais como nenhuma interferência estética na edificação, equalização mais efetiva em todos os andares, menores distâncias de separação interna, menor custo, o SPDA com descidas naturais é o preferido da norma técnica e não há por que se projetar um SPDA de
uma edificação que não se utilize das descidas naturais onde elas existam. Entendimentos com os responsáveis pelo projeto estrutural são necessários antes da execução do projeto estrutural da edificação. SPDA em edificações em projeto. Não tem por que não utilizar os componentes naturais de descida, estruturas de descida junto à armadura, dentro do concreto armado, conexões com as ferragens de colunas, vigas, piso, garantindo uma boa equalização. Conectores de ferragens na captação em quantidade e localidade suficiente para adequada equalização. SPDA de alta performance, barato e distâncias de segurança garantido. Os fabricantes de peça para SPDA disponibilizam uma série de conectores para interligar as ferragens estruturais ao ambiente externo do concreto. As imagens são do fabricante Montal, fábrica instalada em Belo Horizonte. É uma série de conectores com detalhes específicos que se ajustam a cada necessidade de campo. Veja um desses conectores em detalhes. A rosca e a porca de travamento permite ajustar a altura da moeda de contato externo de forma a facear a superfície do concreto. Instalação simples no momento anterior à concretagem. Veja nessas imagens a aplicação desses conectores em campo, em edificações já existentes. Escareamento do concreto para acessar as ferragens, instalação dos conectores, recomposição do concreto. Ação bastante complexa que deve atender às necessidades da construção civil. Informe-se. Desafios para edificações já existentes. Aplicar esse conceito de distância de segurança em edificações já construídas, tendo ou não tendo SPDA já instalado, traz desafios severos. Na captação, há de se fazer a conexão. Conectores tais como o da figura que acabamos de ver, com toda a dificuldade de instalação, condutores e conectores adequados. Na descida, cálculo de distância de segurança. Nos pontos mais críticos, pontos de maior proximidade entre o SPDA e as ferragens. Em se calculando, se distância de separação é maior do que a distância de segurança, ótimo, mas na realidade essa situação confortável não ocorrerá na maioria das edificações, notadamente as de maior altura. A solução em campo passa por a instalação de conectores tais como na captação, aumentar a distância entre a descida e a superfície do concreto. Esperamos que os fabricantes de peça para SPDA desenvolvam acessórios que permitam essa maior separação, tais como o ilustrado na figura C13, concluindo sobre as exigências de distância de segurança entre SPDA e ferragem. Para edificações em projeto, desafios bastante simples. Para edificações já existentes, desafios bastante severos. Clique nos cards e conheça outros de nossos vídeos. Armadura metálica protege. Mudanças na NBR 5419. O que eu preciso fazer agora?